No meio evangélico, existe uma doutrina dominante. Eu digo o seguinte, essa doutrina dominante se chama dispensacionalismo. É aquela teoria de que a história humana se divide em 7 dispensações, não sei o quê. Então, o que mais complica essa teoria é que eles dividem dispensação da lei e dispensação da graça. Eu falei sobre isso sexta-feira à noite, né? Então, agora nós estamos na graça. Antes era a lei. Mas peraí, como é que se salvavam então os pecadores no tempo do Velho Testamento? Era pela lei? Pois tem os que dizem, era pela lei, cumprindo a lei direitinho. Não faz sentido, ninguém jamais poderia se salvar pela lei. Porque ninguém cumpriu a lei direitinho. A lei do Senhor é perfeita. Quem é que alcançou a perfeição? Pela obediência à lei. O auge desse ensino dispensacionalista foi quando Russell começou a pregar. Seria coincidência que o russellismo ensina exatamente essa mesma teoria? A lei abolida, não tem mais dia para guardar, porque eles não têm, né? É a mesma teoria que prevalece no meio religioso. Inclusive é uma teologia novidadeira. Por que novidadeira? Porque não é o que você encontra nas confissões de fé históricas. Se você examinar o que Lutero diz, no Catecismo Menor de Lutero, ele explica todos os mandamentos como sendo válidos e vigentes para a igreja. Inclusive no terceiro mandamento, que devia ser quarto, mas ele chama de terceiro, porque ele segue a numeração católica, não sei porquê, né? Lutero, nesse ponto, nos faz dá um papelão desse, né? Ele diz o seguinte, santifique o dia de descanso. Ele disse santifique, a palavra santifique aí é importante, porque na verdade os evangélicos não santificam o domingo. Vejam o Enem, os adventistas fizeram aquele acordo, aquela luta, né, para poder fazer o exame. Meu filho vai fazer o exame, ele disse, pai, a gente fica 11 horas lá, porque fica esperando de 1 às 6, né, são 5 horas, de 1 às 7, 5 horas, e depois ainda tem as 4 horas do próprio exame, é uma luta, né. Agora, o exame está no domingo também, ele vai ter o exame domingo, e algum evangélico foi junto às autoridades negociar para não cair no domingo? Vocês ouviram falar de algum pastor que foi negociar o problema do domingo? Que eles fazem o exame no domingo? Nenhum. Eles não se preocuparam com isso. Não se preocupam com isso. Por quê? Porque abandonaram os princípios protestantes históricos. Que nós, adventistas, somos os que defendemos, os que mantemos. Eu tenho um estudo que eu mostro que em 3 pontos, são os adventistas, aliás, em 5 pontos, são os adventistas que preservam a tradição protestante mais legítima. E esses pontos são o seguinte: primeiro, os 10 mandamentos são a lei moral de Deus vigente para a igreja cristã. Os adventistas ensinam isso. E os luteranos, os presbiterianos, os batistas, os metodistas, os congregacionais, os anglicanos, todos eles ensinam isso nas suas confissões de fé. E os assembleianos vieram a público confirmar isso. E os assembleianos não sabem e ficam surpresos quando eu apresento na internet. Escuta, veja lá o que diz a Bíblia de Estudo Pentecostal da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Veja o que diz lá sobre Gênesis 2, verso 3. Sabe o que diz? Deus estabeleceu o sábado na criação do mundo, e não foi só para os judeus, não, foi para toda a humanidade. Está lá. Jesus não disse. Ele condenava os extremos dos fariseus, as distorções do mandamento, mas o sábado foi feito por causa do homem. E sabe o que eles dizem no ponto 3? Assim como o sábado era o dia de repouso, o sinal entre Deus e Israel, o dia de repouso do cristão, que seria o domingo, é o sinal entre Deus e seus filhos. O sinal, hein? Eles estão reconhecendo o dia de repouso como sendo o sinal. E faz sentido, porque os ateus e materialistas e crentes relapsos, eles não dedicam um dia ao Senhor. Quem dedica um dia ao Senhor está mostrando o quê? Essa ligação íntima com Deus. Então é o selo entre Deus e seus filhos. Nós dizemos que é o sábado. Eles reconhecem que é o dia de repouso. Apenas se equivocam dizendo que é o domingo, mas não é o domingo. Mas é importante esse detalhe. Está lá na Bíblia de Estudo Pentecostal, ao analisar Gênesis 2, 3, não é?
E existe uma outra Bíblia dos pentecostais que estão apenas confirmando o que já se ensina historicamente. E sabe o que eles dizem? Os 10 mandamentos são tão válidos hoje como foram há 3.500 anos. Porque eles expressam a vontade de Deus, eles expressam o que Deus quer que o homem cumpra. Porque eles expressam o caráter de Deus. Os 10 mandamentos estão valendo. E essa mesma Bíblia de estudo e aplicação pessoal da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, em duas, não é em uma, mas em 2 páginas, página 1224 e 1637. Sabe o que eles dizem? A lei de Deus deve ser entendida assim, ó: lei moral, lei cerimonial, lei civil. Aquilo que nós ensinamos. Exatamente igual. Exatamente igual. E diz assim: os 10 mandamentos, a lei moral, é para ser cumprida hoje também. Não para sermos salvos, mas para demonstrarmos a nossa experiência de salvação. É exatamente o que nós ensinamos. Está lá.